Olá, queridos, boa tarde, graça e paz. Espero que você esteja muito bem nessa tarde, que Deus possa ministrar aos nossos corações. Eu quero compartilhar com você uma palavra, mas antes da gente refletir, eu gostaria que, se possível, você pudesse deixar um like, registrar a sua presença aqui nesses devocionais, lembrando que os nossos devocionais agora são de segunda a sexta, todo dia, toda semana, às 12 horas. E aí você é o nosso convidado e se estiver fazendo bem para você, eu gostaria muito que você compartilhasse esse link, que convidasse mais pessoas para receber a palavra do Senhor. Amém? Eu quero falar sobre um texto, que é um texto muito conhecido. Muitos de nós já ouvimos diversas pregações, já lemos muito sobre esse texto, e é um texto rico de informação. O texto que eu quero compartilhar é o texto de Ezequiel capítulo 37, onde fala sobre o vale de ossos secos. Vamos ler a palavra do Senhor? Na minha versão diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7 diz assim: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Esse é um texto que é um texto rico de informação. O livro do profeta Ezequiel é um dos livros mais difíceis de interpretação do Antigo Testamento. Tudo isso pelo nível das visões que Deus dava a esse profeta. Ezequiel ele fala da influência de Deus nessa visão. E era um vale cheio de ossos. A Bíblia diz que era muito numeroso. Então era um vale que tinha uma quantidade muito grande, que está descrita aqui. E aí nos faz entender de um cenário de uma catástrofe, porque tinham vários ossos, muitos ossos que estavam naquele vale. A descrição de um grande número de cadáveres de ossos que estavam naquele vale, nos remete a um exército de pessoas que não teve a honra de ter sido enterrado dignamente. Isso nos remete a lembrar ou pensarmos as cenas de batalhas. Uma maldição que era típica naquela época no Antigo Oriente, de pessoas que quando eram amaldiçoadas, os seus corpos eles ficavam expostos a intempéries e aos elementos da natureza. Por conta disso, aquele vale estava como um cemitério de ossos secos. A Bíblia diz ossos sequíssimos. O versículo 1 fala: Então Ezequiel é levado para esse vale pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que era um número muito grande de ossos. Então podemos imaginar centenas e centenas, milhares e milhares de ossos. E um detalhe muito importante que a Bíblia relata para nós, que não diz simplesmente que eram ossos secos. Ela faz questão de dizer ossos sequíssimos. Ou seja, Ezequiel agora está vendo vários corpos sem vidas, mas por serem sequíssimos esses ossos, imaginamos então um estado de decomposição, como se estivessem meio que apodrecidos, sequíssimos. Deus, levando então Ezequiel a esse vale, faz uma pergunta para ele. Fazendo essa pergunta, talvez Deus quisesse ouvir ou entender a opinião de Ezequiel. O que Ezequiel estava achando quando ele via aquele vale cheio de ossos? Mas aí no versículo 3 diz: Então me perguntou, Ezequiel falando, então me perguntou, será que esses ossos poderão viver? Deus está perguntando para Ezequiel: Ezequiel, você está vendo essa quantidade de ossos? Será que esses ossos poderão ter vida novamente?
Ezequiel vendo então e ficando ali meio que assustado, no meio daqueles, imagino eu assustado, no meio daquele monte de ossos, emite uma resposta que não define absolutamente nada, devido ao tamanho do espanto que ele tinha naquela situação. E Ezequiel responde assim: Senhor Deus, tu o sabes. Senhor Deus, tu o sabes. No versículo 4, Deus manda ele profetizar, dando a ele, Ezequiel, a palavra que era para ser dita. Disse assim: profetize para esses ossos e diga-lhes. Então Deus está ordenando que Ezequiel profetizasse. E além de ordenar que era para profetizar, Deus diz como era para ser profetizado. Caminhando então no versículo 7, a gente entende então Ezequiel profetizando como havia sido ordenado pelo Senhor. Repare que Ezequiel aqui, ele profetiza não como talvez ele quisesse profetizar, ou algo que pudesse estar no seu coração, nascido no seu coração, mas não. Deus manda ele profetizar, Deus estabelece que ele profetiza, dá uma ordem e ainda diz como ele profetizar. E agora acontece algo muito interessante aqui no versículo 7. Quando eu profetizava, diz Ezequiel, quando eu profetizava, houve um ruído. Então, quando Ezequiel começou a profetizar, já começou a acontecer alguma coisa muito diferente. Barulhos, ruído acontecia. E a Bíblia diz agora, e ela está nos contando, que enquanto ele estava falando, algo já estava acontecendo. Deus não esperou nem que o profeta terminasse a sua profecia para que ele pudesse começar a agir. É como se Deus estivesse falando assim: faça o que eu estou mandando você fazer. E ele diz isso para mim e para você também nessa tarde. Faça o que eu estou mandando você fazer. Só comece a fazer o que eu estou mandando você fazer, que o restante é comigo, eu vou agir. Querido, nós precisamos então aprender uma lição. Tem mensagem que nós ouvimos e que depois a gente escuta assim: amanhã vai ser tudo diferente, a sua segunda-feira será melhor, esse ano vai ser um ano diferente para você. E a mensagem que eu quero trazer para você nessa tarde é que agora, enquanto você está ouvindo essa mensagem, essa reflexão, esse devocional, Deus já pode fazer algo novo, algo diferente na sua casa, na sua família e na área que precisa da intervenção e do poder de Deus. Ainda no versículo 7 diz: e eis que me fez um rebuliço. Falar em rebuliço faz nós pensarmos em quê? Em ajuntar ou espalhar? Geralmente quando citamos rebuliço, na nossa mente vem bagunça, vem algo desordenado. Rebuliço dá a ideia de bagunça, não é mesmo? Mas esse rebuliço que acontece aqui não é sinal de bagunça. Esse rebuliço nos faz entender que se Deus estiver por detrás da situação que você estiver enfrentando, que você estiver vivendo, querido, pode ter certeza que aquilo que era para dar errado vai dar certo. No versículo 8, Deus fez crescer nervo, carne e pele. Mas espera aí, antes disso tudo crescer, no versículo anterior, ele ajuntou osso a osso, juntou cada osso no seu osso. Então entendemos que a prioridade de Deus aqui não era gerar crescimento. A prioridade de Deus aqui, mesmo sendo interessante crescer, mas a prioridade deles aqui, de Deus, era gerar, não era só gerar o crescimento, era primeiro organizar a bagunça. Não tem como Deus gerar crescimento em algo sem antes ele organizar primeiro. Não teria como nervos, peles, carnes começarem a crescer se os ossos estivessem todos desordenados, todos espalhados, mas não. Primeiro ele organiza o corpo, ele bota tudo no lugar, ele traz a ordem, ele traz a decência, ele traz a organização para depois gerar o crescimento. Talvez muitos de nós estejam pensando: por que será que não tem crescimento na minha vida? Por que eu não vejo as coisas evoluírem na minha vida, na minha casa, na minha célula? Só na vida do fulano de tal. Isso só acontece na vida do pastor tal. Só acontece na célula do irmão tal. Querido, porque a prioridade de Deus, antes de gerar o crescimento, é gerar a organização.
Ele quer que esteja tudo organizado primeiro, para que tenha estrutura para crescer. Tem como fazer a carne crescer, nervo, pele, se estiver tudo bagunçado? Não é possível, não tem como. Entenda isso, querido. Como desejar um crescimento na sua vida se está tudo fora do lugar, querido? Se está tudo desordenado, tudo bagunçado. É como se Deus estivesse esperando você juntar, fazer a sua organização para Ele agir na sua vida, agir na sua célula, agir no seu trabalho, agir no seu casamento. Não adianta desejarmos crescer se nós não estivermos estruturados, não estivermos organizados para receber esse crescimento do Senhor. Um outro detalhe muito importante nessa mensagem é que Deus levou Ezequiel no meio do vale. A Bíblia está relatando que ele foi para o meio do vale, mas no versículo 2 diz, Ezequiel dizendo, e me fez andar ao redor deles, ao redor dos ossos. Mas espera aí, Fabrício, Deus levou Ezequiel no meio e fez ele andar ao redor? Reparem bem, querido, reparem que não foi Ezequiel que andou. Foi Deus que conduziu Ezequiel. Até porque quem é que vai querer andar num cemitério cheio de ossos? Quem é que vai querer fazer isso? Ninguém. Por Ezequiel, ele ficaria parado, sem andar, porque ele estava num cemitério, num vale cheio de ossos. Mas foi Deus que o fez andar. Foi Deus que o levou. Então foi Deus que o conduziu. Agora, por que será que Deus levou Ezequiel para o meio e fez ele andar ao redor? Eu te digo por quê. Se Ezequiel andasse no meio do vale, ao invés dele andar ao redor, ele poderia acabar pisando naqueles ossos. E essa não era a intenção de Deus, que ele pisasse nos ossos. Talvez você pense agora, mas os ossos não estavam secos, Fabrício? Não. Eu falo para você que os ossos não estavam secos. A Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Sequíssimos. Então, se eles estavam sequíssimos e você pensou que era seco, a situação era pior do que você imaginou. Mas mesmo assim, Deus traz vida novamente. Aonde não tinha vida, aonde era morte, aonde era desespero, Deus traz vida novamente. Era Deus impedindo Ezequiel de andar no meio daquele vale, no intuito dele não pisar sobre aqueles ossos, no momento em que aqueles ossos eram ossos sequíssimos. Entenda isso, querido. Cuidado. Cuidado, os ossos que você pisa hoje pode ser alguém que Deus vai levantar para te ajudar amanhã. Vou repetir. Cuidado. Os ossos que você pisa hoje pode ser alguém que Deus vai levantar para te ajudar amanhã. E aí, voltando no versículo 2, diz que os ossos estavam sobre a face do vale. Sobre, por cima, não sob, por baixo. Eles estavam em cima, estavam na superfície da face do vale. Mas se eles estavam sequíssimos, Fabrício, por que eles não foram enterrados? Por que aqueles ossos estavam ali sobre a face do vale? Não foram enterrados por quê? Não foram enterrados porque Deus agora está provando, é a maior prova, de que Deus não permitiu que jogasse terras sobre ele, ou seja, deixar com que aqueles ossos ficassem sob a terra, é porque Deus ainda tinha plano para aqueles ossos. Deus ainda tinha plano. E você aí, querido, você está vivo? Deixa eu falar bem baixinho. Você está vivo? Está vivo? Por mais que pareça que a sua vida esteja sequíssima aos seus olhos, Deus não permitiu que jogasse terra sobre você, porque Ele ainda tem planos para a sua vida. Deus ainda tem planos para a sua vida. Creia nisso. Gente na sua família, pessoas que você conhece, que está com a vida toda errada, toda embaraçada. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Jogaram terra sobre ela? Não, ainda não. Se não jogaram terra sobre ela, é porque Deus tem planos para ela. Baseado nisso, libere uma palavra agora, nesse momento, que traga vida. Profetize sobre essa pessoa, que possa estar aos seus olhos e aos olhos dela num vale de ossos sequíssimos,
sem vida, sem cor, sem prazer, sem alegria. Mas você, assim como Ezequiel, você pode profetizar e ser um instrumento de Deus para que vida surja novamente nessa pessoa. Diga, fulano de tal, alguém da sua família, alguém da sua casa, fulano de tal, Deus não deixou te enterrar, porque Ele ainda tem planos para você. Deus não deixou jogar terra sobre você, porque Ele ainda tem planos para você. Querida, nessa tarde, profetize sobre a vida do seu parente agora. Profetize sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, tudo que você pensar a fazer e colocar a sua mão. Profetize aquilo que você acha que não tem vida mais. Deus pode trazer vida novamente. Lembra lá no início? Enquanto Ezequiel profetizava, algo já acontecia. Enquanto ele começou a profetizar, havia recebido a ordem do Senhor. Enquanto ele começou a profetizar, já se ouvia esse barulho. Então, enquanto você está profetizando agora na sua casa, ouça barulhos do céu, indo em direção ao seu ente querido, indo em direção ao seu casamento, ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho, aos seus pais. Ouça barulhos vindo do trono do Senhor em direção àquela dificuldade que você pode estar enfrentando nesse dia, enfrentando nesse momento, no momento em que o mundo todo está passando por dificuldade. Profetize e traga vida, traga refrigério, traga alegria para a sua casa. Nesse momento, é o momento de você aplicar agora muita fé. E eu quero orar, não quero orar por você nesse momento. Eu não vou orar por você. E por falar nisso, deixe os seus pedidos de oração, que o nosso Ministério de Intercessão está comprometido, está envolvido, e você vai deixar o seu pedido, o Ministério estará orando por você, pela sua família, pela sua casa e pela sua causa. Mas nesse momento, querido, eu quero ativar a sua fé. Eu quero fazer você pensar num Deus que é todo poderoso e que pode agir ao seu favor enquanto você estiver orando. Assim como Ezequiel, enquanto ele profetizava, Deus já fazia algo acontecer. Já havia o mover de Deus. Enquanto você ora, eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Eu não vou orar pela sua casa, eu vou orar com você pela sua casa. E nesse momento, eu quero te convidar a nós juntos, todos nós juntos. Eu não sei quantas pessoas estão vendo esse devocional, estão assistindo esse vídeo nesse momento, mas nós fazemos parte de um exército que não perde para ninguém. E por mais que algumas pessoas possam olhar para a igreja do Senhor e ver uma igreja não tão fortalecida por conta de coisas que têm acontecido no mundo, eu quero dizer para você que eles estão completamente enganados. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, está muito fortalecida e juntos nós vamos avançar. Juntos nós vamos colocar os nossos pés aonde ninguém nunca colocou para falar do amor de Jesus. E nós vamos fazer com que ossos sequíssimos voltem a ter vidas em nome de Jesus. Eu repito, eu não vou orar por você, mas eu quero orar com você, pela sua causa, pela sua família e por tudo aquilo que o inimigo tentar colocar a mão. Eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, que nós vamos avançar, nós vamos andar ao redor desse vale seco e os ossos que estão sequíssimos terão vida novamente. Vamos orar junto? Nós cremos num Deus que é todo poderoso e que pode fazer todas as coisas. Oremos. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz e que vive em nós. Obrigado por essa palavra, Senhor Deus, e que possamos tirar lições dela, que possamos entender que enquanto nós profetizamos, obedecendo aquilo que é da vontade do Senhor, o Senhor já age em nosso favor. E eu quero nesse momento, junto com os meus irmãos, levantar agora uma intercessão e em favor das dificuldades que possam acontecer, das famílias que têm passado, Senhor Deus, por dificuldades, por problemas, não encontrando soluções, olhando muitas vezes para um vale, enxergando somente ossos secos. Mas assim como nós lemos no texto que a Tua Palavra nos revela, esses ossos que não tinham vidas, voltaram a ter vidas.
Eu quero profetizar sobre cada casa que está ouvindo agora essa mensagem, que haja vida. Aonde não tem mais amor, que volte a ter amor. Aonde não tem paz, que volte a ter paz, união, alegria, e que a bênção do Senhor continue todos os dias sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Nós cremos na Tua palavra e na força do Teu poder. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém. Querido, que essa palavra fique no seu coração e não esqueça, profetize, profetize. Deus fará um rebuliço ao seu favor. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e um ótimo dia.